paz, amor e música, está no ar programa Clave de Papos, informal comigo Marco Chiorato pela Rede GUBEF. O nosso programa fala sobre espiritualidade. Hoje eu quero falar um pouquinho das premonições. Será que você já teve uma? Bom, eu vou contar alguns casos que eu tive o prazer, a oportunidade de ter vivido na minha vida, né? É bom a gente viver as experiências para aprender sempre e para evoluir. Eu fico muito grato por ter tido essas experiências na minha vida, apesar de até hoje eu não ter uma mediunidade aberta, eu não ter, por exemplo, eu não consigo fazer projeções astrais, eu não me comunico com espíritos a não ser através da transcomunicação instrumental. Muita gente me pergunta: Marco, você tem sensibilidade, você tem mediunidade? Eu acredito que todos nós somos médiums, mas, por exemplo, para você fazer uma projeção astral, pelo pouco que eu conheço, pelo pouco que eu sei, eu acredito que exigirá um esforço muito grande da pessoa, né? No controle do seu próprio ego, no controle das suas energias, no controle, no seu próprio controle mental. Você tem que estar bem, você tem que se dedicar àquilo, né? Então eu acredito que cada ser humano tem que estar aonde tem que estar. Hoje eu me dedico à transcomunicação instrumental. Pode ser que amanhã eu me dedique à projeção astral, pode ser que amanhã eu me dedique a psicografia, enfim. Eu acho que cada ser humano tem o seu tempo e tem a sua estrada a seguir, o seu caminho a seguir, né? E mesmo eu não tendo uma sensibilidade tão aflorada quanto alguns médiums, mesmo eu não tendo essa percepção tão amplificada em mim, eu fico muito grato de ter tido algumas pequenas experiências que hoje me ajudam a entender a espiritualidade e entender que eu não estou 100% certo. Entender que o conhecimento das outras pessoas é importante. E isso, e essa gama de pedacinhos, de fragmentos que eu fui vivendo a minha vida toda, me fazem pensar hoje que só nós unindo, só nós seres humanos, nos unindo, juntando as verdades e pararmos de brigar, pararmos de nos atacar, eu acho que aí sim teremos o grande encontro espiritual. Já falei isso em vários programas, vou continuar falando sempre que eu puder, mas vamos pegar aqui o foco do programa de hoje, que é as premonições, né? Bom, vou contar um caos. Certa vez, eu tô com 30 anos de idade agora. Por volta dos meus 26, 27 anos de idade, entre os 26 e os 27 anos de idade mais ou menos, eu frequentava a casa de alguns amigos. E nessa casa funcionava um comércio também. E a gente sempre ia lá, eu e mais alguns amigos, a gente sempre ia lá, porque era num bairro próximo aqui onde eu moro, e eu trabalhava naquela região, e assim que acabava o meu trabalho, ou antes de chegar no trabalho, a gente passava lá, conversava com os amigos, aquela coisa, né? Fazia aquela fofoquinha do bem, sabe como é que é, né? Aí a gente frequentava muito aquele lugar, e por conta de haver um comércio ali dentro, circulava muitas pessoas ali que a gente não conhecia, né? E um dia eu tava indo para esse lugar, para essa casa desses amigos, e tava com mais alguns amigos também junto comigo. Eu parei no portão, a gente parou pra chamar. Na hora eu senti uma coisa, eu falei: gente, falei pros meus amigos que estavam ao meu redor, eu falei: tem uma pessoa doente dentro dessa casa aqui. Eles olharam pra minha cara assim com uma cara de riso, e eu falei até a doença que era. Eu vou tomar liberdade, aliás, falei errado, eu vou me permitir não citar qual é a doença. Eu acredito que não deva citar. E eu falei até a doença que essa pessoa provavelmente tinha, né? Que eu tava sentindo. Eu falei: ó, tem uma pessoa com tal problema aqui dentro. Até eu me espantei com isso, né? Porque realmente eu senti. É difícil dizer como que é. Não é uma voz que te fala, não é nada que encosta em você, não é uma sensação, sei lá, é uma coisa que... Sabe quando o pessoal fala sobre abduções, que você vê esses relatos de abduções, que diz que o ser fala dentro da tua cabeça, mas não é uma voz, é um conhecimento que entra dentro de você? Seria semelhante a isso, se eu tivesse que descrever o que é uma premonição dentro da minha limitada capacidade, é óbvio, né? Então é uma coisa que entra em você. Você simplesmente sabe, não tem voz, não tem forma, não tem cheiro, não tem nada. Eu simplesmente sabia que ali naquele lugar existia uma pessoa com determinado problema de saúde.
As pessoas que estavam ao meu redor, né, os amigos para quem eu falei, deram risada, acharam aquilo uma maluquice. E, pois bem, a gente entramos na casa, né? E realmente lá havia algumas pessoas usufruindo dos serviços que aquele comércio oferecia. E naquele mesmo dia, quando as pessoas que estavam ali usufruindo do serviço do comércio, né, quando saíram, eu fiquei sabendo que uma daquelas pessoas realmente tinha aquele problema de saúde que eu havia citado. Eu fiquei espantado, eu fiquei chocado com aquilo. Acabou passando em branco, acabou passando dito pelo não dito. Ninguém se manifestou. Poxa, Marco, você previu, olha, como é que você conseguiu? Não aconteceu isso. As pessoas parece que apagaram isso da mente, né? Mas eu tive essa experiência. E isso pra mim, não foram só essas. Eu tive já algumas outras experiências que eu posso até dizer que me ajudaram muito na vida e, por que não dizer, até me salvaram de alguns problemas. Mas quando você passa por uma experiência dessa natureza, você entende que as coisas são muito maiores do que a gente imagina, muito maiores do que o nosso ego, né? Nessa época, eu havia acabado de sair de um problema de saúde muito sério que eu tinha. Eu posso até dizer, não é segredo a ninguém, eu passei muito tempo com um transtorno do pânico, eu não conseguia colocar a cara na janela, tive que abandonar trabalho, perdi uma série de coisas, enfim, foi um momento muito complicado na minha vida. E eu havia acabado de sair disso, estava voltando a trabalhar com música, já pensando em trabalhar com comunicação, em fazer isso que eu estou fazendo aqui hoje, fazer programas de rádio. Já vinha me dedicando muito à espiritualidade, mas não tinha noção de que um fato dessa magnitude iria mexer tanto comigo. Eu consegui entender naquele momento de que eu precisava aprender mais e de que sempre precisaremos aprender mais, né? As verdades das outras pessoas também são verdades. Não é porque eu pesquiso transcomunicação instrumental que eu vou descartar completamente a projeção astral, por exemplo, ou que eu vá descartar completamente a psicografia. Eu penso, ao longo da minha vida, dos problemas que eu tive, das experiências que, graças a Deus, eu tive a oportunidade de passar, experiências que até então eram negativas e hoje eu vejo como positivas, porque o mal também é bem se soubermos interpretar. Claro que não devemos procurar o mal, nunca. Mas hoje, fazendo um balanço da minha vida, eu entendo de que as verdades, elas estão espalhadas pelo mundo. Eu já falei isso em vários programas, desde a época das rádios FM, que eu venho batendo nessa tecla. Eu penso que as verdades estão espalhadas pelo mundo. Eu tenho razão, você que me ouve também tem. O evangélico, ele tem razão. O espírita, ele tem razão. O católico, ele tem a razão dele. O ateu, ele tem a razão dele. Todos nós temos a nossa razão. O que falta é nós tentarmos juntar isso aí, acabar com essa bagunça de bomba atômica, bomba nuclear, tiro para todo lado, morte por briga de bar, acabar com essa palhaçada que nós, crianças da Terra, estamos fazendo e tentar viver como uma sociedade. Quando isso acontecer, eu acredito que teremos verdades universais, que por enquanto nós temos verdades particulares, né? Para nós e para grupos de pessoas específicos. Por exemplo, o evangélico, ele acredita no que ele acredita, o espírita acredita no que ele acredita, eu, Marco, acredito no que eu acredito, você acredita no que você acredita, e isso são verdades particulares de determinados grupos e determinadas pessoas. Eu penso que quando o ser humano conseguir extinguir da face da Terra bombas nucleares, armamento, quando não houver mais confronto físico entre nós, seres humanos, quando nós aprendermos a conviver e entender o que levou o outro a pensar daquela maneira e respeitá-lo, mesmo que você não concorde, aí sim eu acho que dessas pequenas verdades vão brotar verdades universais e nós teremos condições de conhecer coisas que até então não nos é permitida. Ou é permitida, mas com um véu sobre ela, né? Que nem muita gente me pergunta. Vou entrar rapidamente aqui no assunto da transcomunicação instrumental, sem sair do nosso bate-papo. Muita gente me pergunta: Marco, você acredita que a transcomunicação instrumental, os espíritos têm dificuldades em se comunicar?
Você acredita que dependendo da bolha de ruídos que você oferece, o áudio pode vir melhor ou pior? Eu sempre respondo da seguinte maneira: eu penso que quem precisa da bolha de áudio, quem precisa desses fragmentos, quem precisa desses artifícios de capa, de luzes, ou seja, toda essa palhaçada que a gente faz no bom sentido, por favor, você que é transcomunicador, não me interprete mal. Quem precisa de todo esse circo somos nós, seres humanos. Eu acredito que na transcomunicação instrumental, o dia que o ser humano parar de se matar, parar de se degladiar, parar de querer ganhar sempre, eu acho que eles vão ligar pra gente no nosso telefone e vão conversar. A bolha de voz, quem precisa somos nós. O ruído de fundo, quem precisa somos nós. A capa com glitter, quem precisa somos nós, né? As lanterninhas, quem precisa somos nós. E me embananei agora, falei errado, né? Quem precisa somos nós. Aí, pronto, acertei. Me perdoe a brincadeira nesse assunto tão sério, mas é bom descontrair um pouco. Então, gente, eu acredito de verdade que as premonições, elas acontecem. Eu já tive, acabei de contar um caso. E eu acredito sim que nós temos que confiar às vezes no nosso coraçãozinho, na nossa cabecinha, no nosso corpo, no que a gente sente, nos nossos sonhos. É importante a gente prestar atenção, mas nunca perder a razão, nunca deixar ser guiado por isso. Eu já tive a oportunidade também na minha vida de pesquisar casos de pessoas que não saem de casa sem ler o horóscopo, de pessoas que semanalmente vão se consultar com algum tipo de oráculo, e o que aquele oráculo disser, ela vai fazer. Eu entrei nesse assunto da transcomunicação. Eu gostaria muito também de fazer um alerta. Eu conheço pessoas que seguem ao pé da risca o que as vozes dizem na transcomunicação instrumental. Deixa eu explicar rapidamente. Tem gente que às vezes está pegando o programa e não tem nem ideia do que seja. A transcomunicação, a TCI, é uma técnica usada onde, através de equipamentos eletrônicos, rádio, televisão, computador, máquina fotográfica, celular, telefone, são captadas imagens e vozes paranormais, né? De supostos espíritos, inclusive extraterrestres. Então olha o perigo. Eu conheço pessoas que se a voz disser faz tal coisa, ela faz. Então eu acho que não é por aí também. A gente não pode radicalizar a esse nível. Claro, quando você tem uma premonição muito forte, como eu acabei de dizer, eu acredito que só unindo as verdades que chegaremos em uma única, né? Então não é porque eu não sinto algo que eu posso decretar que você também não sente. De repente você sente uma coisa tão forte como eu senti naquele dia em que eu estava parado na frente do portão, que eu disse que eu vi uma pessoa, que eu senti que ali tinha uma pessoa doente. Talvez você sente uma coisa tão forte em você que você fala, não, eu tenho que agir de determinada maneira porque eu sei que isso vai acontecer. Bom, aí é com você, porque quem sentiu é você, mas sempre vale o alerta de nós passarmos tudo pela nossa razão, porque a mente da gente, ela engana bastante. Nós estamos vivendo uma época onde a ciência, aos poucos, está entrando na espiritualidade, está pesquisando essas coisas. Se você entrar na internet hoje, você vai encontrar pesquisas com projeção astral, você vai encontrar pesquisas com EQM, experiências de quase morte, pesquisas com premonições, pesquisas com transcomunicação instrumental, ou seja, a ciência está se debruçando aos poucos em cima disso, mas por enquanto ainda precisamos de um pouquinho de prudência, não devemos sair aí fazendo tudo que as vozes nos dizem ou tudo que achamos que sentimos, né? Tem que tomar um pouquinho de cuidado, mas o que acontece, acontece de verdade. Da onde vem isso? Será que realmente é como falam? Bom, eu não tenho a verdade absoluta, não posso garantir a você, mas eu acredito de verdade, pelo pouquinho tempo que eu tenho de vida na Terra, pelo pouquinho tempo que eu tenho de pesquisas nessa área, eu acredito que não estamos desassistidos. Eu acredito que estamos aqui sim em um planeta escola. Eu penso que cada ser humano aqui na Terra, ele vem e não vive apenas uma vez, ele vive mais de uma vez. Eu acredito na reencarnação. A reencarnação para mim, já vou falar disso em alguns programas assim que possível. A reencarnação para mim, ela me mostra uma justiça que até então nenhuma outra teoria ou filosofia conseguiu me mostrar. E eu acredito de verdade que estamos aqui para aprender um com o outro.
Existem pessoas que aparentemente estão numa situação socioeconômica diferente da minha, aparentemente estão numa situação intelectualmente diferente da minha, aparentemente estão numa situação que parecem que estão abaixo de mim, mas tenha certeza, eu tenho a aprender com aquela pessoa tem a aprender comigo, você tem a aprender comigo, eu tenho a aprender com você, nós temos a aprender com o Japão tem a aprender com os Estados Unidos, os Estados Unidos com a Bolívia, e o mundo com o mundo, e nós com nós mesmos, né? Eu acho que nós temos que parar um pouco de desprezar as outras pessoas, desqualificar o outro para querer ter razão. O ser humano é assim, né? A gente desqualifica a pessoa, a gente quer ganhar a qualquer preço, quer que o nosso ego seja prevalecido, a gente quer ganhar a guerra, quer ganhar a batalha, quer ganhar a conversa, quer ter razão sempre, quando na verdade, se você se debruçar um pouquinho para pesquisar a espiritualidade, seja em qualquer área, seja na projeção astral, na mediunidade, na transcomunicação, enfim, no que você quiser, você vai, com certeza, eu acredito de verdade que com certeza você vai se deparar com um pensamento parecido com o que eu tenho, de que nós precisamos aprender mais, de que nós precisamos nos juntar, nos unir, parar de brigar e ver se a gente consegue tirar uma verdade universal de tudo isso aí, né? Bom, eu acho que eu consegui expressar hoje bastante coisa sobre a premonição, acho que eu consegui falar, consegui passar aqui de que é uma coisa real, sim. Quem já teve sabe. Se você quiser complementar o programa de hoje, mandar... Olha, deixa eu falar uma coisa. Eu vou fazer um pedido a você que me ouve agora. É muito importante pra gente a sua participação. Mande pra mim aqui, porque às vezes o que falta na minha pesquisa é a sua verdade. Eu sou um pesquisador da espiritualidade, melhor, pesquisador, é até uma ofensa. Eu sou um curioso, mas eu sou um curioso com a cabeça aberta. De repente, você tem uma informação, de repente você tem um dado que me falta. Então eu peço, compartilhe com a gente, vamos tentar fazer desse pequeno programinha informal um ponto para que quem passe por aqui possa se esclarecer, assim como eu, assim como você. Vamos tentar fazer o bem de verdade. Então mande pra gente uma sugestão, um comentário, uma crítica, o que você quiser, tá ok? Olha, meu e-mail particular, ele chega diretamente a mim, eu abro ele todas as noites. Se você mandar uma mensagem hoje, no máximo em 2 dias eu respondo a você. É marcochiorato@hotmail.com. Como escreve Chiorato? É KIORA2TO, marcochiorato@hotmail.com. Se você preferir, no Facebook, você pode me procurar lá, Marco Chiorato TCI. TCI por conta da transcomunicação, né? Eu aguardo a sua mensagem, eu aguardo a sua participação. Vamos tentar fazer desse pequeno programinha informal, acho que mais informal que isso impossível, um ponto de luz para que quem passe por aqui, quem acabe achando esse programa, ou na internet, ou através da Rede GUBEF, possa ter um assunto interessante para ouvir. E com a sua participação, eu tenho certeza que as coisas vão ficar cada vez melhores. Tá ok, gente? Esse foi o programa Clave de Papos de hoje. Eu desejo a você, de verdade, do fundo do meu coração, muita paz, muito amor, muita música, como eu sempre digo, que um pouco dessa minha felicidade em vir aqui falar sobre a espiritualidade passe pelos microfones e chegue até você como um grande abraço por você ter me ouvido até agora, tá ok? Paz, amor e música. Tchau, tchau.